A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo 18 de outubro de 2020, vamos dar continuidade ao nosso estudo da escola dominical do quarto trimestre, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Um estudo no livro de Jó. Hoje a lição de número 3 fala sobre Jó e a realidade de Satanás. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12, e o capítulo 2, versículos 4 a 5, que diz assim a palavra de Deus. Jó 1 e 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Lá em Jó 2, verso 4 e 5, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pede por pede, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, nos dá da tua graça. Orienta-nos pelo teu Espírito Santo, Senhor. Traz a tua paz, Senhor, alegria, Senhor, e compreensão das coisas do teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia Sagrada, ela enfatiza 3 pontos. A salvação do homem através do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem chega à salvação pela confissão dos seus pecados e crendo que Jesus morreu na cruz para salvá-lo e perdoá-lo. A Bíblia também enfatiza sobre a vida cristã, a nossa conduta moral, a nossa conduta ética, os costumes. E, em terceiro lugar, a Bíblia enfatiza a nossa luta contra Satanás, que é chamado de o adversário. E a nossa lição de hoje, ela está dividida em 3 partes. O livro de Jó e a natureza de Satanás, o livro de Jó e as obras de Satanás, e o livro de Jó e o caso de Satanás. No primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás, nós vemos que Satanás é um ser espiritual,
Lá em Jó 1:7 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, há um mundo espiritual, as potestades do mal habitam nesses lugares, essas regiões celestiais, comandadas por Satanás. Satanás, a princípio, era um anjo que se rebelou contra Deus e perdeu o seu lugar de destaque diante de Deus, e agora é um ser caído espiritualmente, que vive para praticar o mal. Satanás é um ser criado como os anjos de Deus. Foram criados como nós, seres humanos, fomos criados. E, portanto, ele está debaixo do comando de Deus. Lá em Jó 1:12 disse assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Embora tenha uma natureza maligna, essa ação de Satanás, por ele ser criado, ainda está debaixo do comando de Deus. E ele, como os demais seres espirituais, ele tem uma personalidade. É um ser dotado de personalidade. Lá em Jó 1:9, diz assim: então respondeu Satanás e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Satanás, nesse capítulo 1 que lemos um trecho na nossa leitura inicial, conversa com Deus. Portanto, ele tem uma personalidade. E se comunica. Ou seja, Satanás é uma pessoa que habita no mundo espiritual. Nós precisamos ter noção disso. Não é uma história da carochinha, não é algo inventado da mente humana, mas é algo revelado por Deus, principalmente aqui neste livro de Jó. O livro de Jó também relata as obras de Satanás. Ele vive para causar dor e sofrimento ao ser humano. Lá em Jó 2:7 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Nós estamos vendo esta peste invadindo a terra. Isto é obra satânica para destruir as pessoas. Trazer dor, trazer morte, trazer doença. Outra obra de Satanás é acusar, é um acusador. Apocalipse 12:10 diz assim: eu ouvi a grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então Satanás vive diante de Deus nos acusando de dia e de noite. Nós vemos que no caso de Jó, as acusações eram mentirosas.
Mas muitas vezes precisamos tomar cuidado de Satanás não nos acusar diante de Deus de coisas que realmente estamos fazendo. Ele é um tentador. A sua obra também é tentar o ser humano. Porque o objetivo de Satanás como ser humano é que ele se afaste do seu Criador e não aceite Jesus como Salvador. E se já aceitou, renegue a Cristo. O objetivo de Satanás na obra que ele realizou ali na vida de Jó foi tentá-lo para que Jó abandonasse a Deus. Lá em Jó, capítulo 1, verso 13, diz assim: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastaram junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e tomaram os seus servos, feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda falando, veio o outro e disse: fogo do céu caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os cabelos e os tomaram, e aos servos feriram, e ao fio da espada, e só escapei para trazer-te a nova. Estando eu ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te de novo, trazer-te a nova. Então, Satanás fez de tudo para que Jó abandonasse a Deus. Nós vemos aqui que Satanás influencia pessoas, influenciou os sabeus, povo vizinho nas terras de Jó, e esses sabeus que eram nômades foram lá, tomaram os empregados de Jó, feriram a espada e roubaram. Nós vemos também que Satanás tem poder sobre alguns elementos da natureza. No versículo 16, nós vemos que o outro servo veio e disse: caiu fogo do céu, de Deus do céu. Só que ele estava enganado, esse fogo veio por ordem satânica e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Então, um grande incêndio, nós estamos vendo aí esses incêndios acontecendo no Brasil, sendo usados para derrubar o presidente da República. São obras satânicas que querem destruir um governo conservador que está aliado com a igreja, com as coisas de Deus. Nós vemos no verso 17 que também influenciou os caldeus, também vizinhos a Jó, com 3 tropas para roubar os camelos, tomar os servos, levar os empregados de Jó escravos e matá-los à espada. Não bastasse tudo isso, ainda um evento sobre a natureza. Os filhos de Jó, tinha 7 filhos e 3 filhas, estavam comendo em um galpão e veio um vento e derrubou aquilo e matou todos os filhos de Jó. Tudo isso
dor e sofrimento, acusação, tentação, para que Jó abandonasse a Deus. Mas nós vamos ver na sequência dos estudos que Jó permaneceu firme. Meu irmão, minha irmã, nós não somos diferentes de Jó. Vem dor, sofrimento, vem acusações, vem tentações, tudo da parte de Jó para nos derrubar. Mas nenhuma coisa dessa pode nos afastar do amor de Cristo. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Porque o livro de Jó não relata só essas coisas, não relata só a natureza de Satanás, as obras de Satanás, mas relata também o ocaso de Satanás, a queda e a ruína de Satanás. Depois do capítulo 3 de Jó, não se fala mais da pessoa de Satanás. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 10, diz assim: o diabo que os enganava, volto a repetir, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para todo sempre. A derrota de Satanás é certa, conforme as profecias bíblicas do livro de Apocalipse. Deus testemunha de Jó. Lá em Jó 42:7, diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar de Jó, aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita, um dos amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então, Deus testemunha de Jó como um homem reto diante dele. Lá na nossa lição, no capítulo 1, na leitura da nossa lição, no versículo 8, Deus também testemunha diante de Satanás acerca de Jó. Disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Coisa maravilhosa, o próprio Deus testemunhando de Jó. O livro de Jó, para nós concluirmos, apresenta Satanás de forma real. Portanto, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, não ignore o poder do maligno. A segunda coisa que observamos na lição de hoje é que o maligno não tocou Jó como quis. Tem limites. O maligno não nos toca como ele quer. Ele tenta, ele causa pragas, ruínas, usa pessoas para nos acusar, para nos prejudicar, mas ele tem limites impostos por Deus. Portanto, fique tranquilo, porque por mais tribulação que você esteja passando, uma hora Deus diz basta, se você continuar fiel. Jó, ele sempre esteve debaixo da soberana mão de Deus. Os servos de Deus sempre estão debaixo da soberana mão de Deus. Por mais que o maligno tente, é Deus que tem a nossa vida na mão. 1 João 5,18, João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Que Deus te abençoe, meu irmão, que esta lição possa servir de ânimo
se você estiver passando alguma situação semelhante à que Jó está passando. Se você é reto, se você é temente a Deus, saiba que essas coisas vêm da parte do maligno para te derrubar e te afastar de Deus. Mas permaneça firme como Jó, testemunhando da salvação de Deus. E Deus vai te abençoar, porque a sua vida não está na mão de Satanás, está na mão de Deus. Satanás não pode lhe tocar como ele quer. Deus é soberano. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, teus servos, aqueles que estão passando grande tribulação, sendo tentados, sendo oprimidos, sendo brevemente tocados pelo inimigo, Senhor. Dá força, Senhor, para que teus servos se sustentem durante esses períodos difíceis e não neguem o teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.